Estamos no segundo domingo de Advento, simbolizado aqui nesse arranjo pelas duas velas acesas. No período de Advento, que significa vinda, nós recordamos a primeira vinda de Cristo, quando Ele se humanou, se fez carne, se fez um ser humano para nos salvar. Nessa primeira vinda, Ele se esvaziou da sua glória. Como diz Filipenses 2, Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus era Deus, o Deus eterno, que participou da criação do mundo, ao lado do Pai e do Espírito Santo. Como Deus, Ele é todo-poderoso, mas por amor a nós, Ele não se apegou a isso. Pelo contrário, Ele abriu mão disso. Abriu mão de toda a sua glória e majestade para nos salvar. O texto continua, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se, diz Paulo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus é Deus, tinha todo o poder e glória, mas esvaziou-se do seu poder e glória, da sua majestade, e assim, esvaziado, nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, sem pompa alguma. Jesus não apenas fala sobre a importância da humildade, Ele foi humilde. Mesmo sendo o Senhor, Ele se tornou um servo por amor. Ele se esvaziou e continuou se esvaziando. Viveu 30 anos sem chamar a atenção. Ele era o filho de José e Maria, que vivia em Nazaré. E mesmo nos seus últimos 3 anos, os seus milagres eram uma forma de compadecimento e de amor. Ele não usava a divindade para o seu próprio proveito, para se beneficiar, senão jamais teriam feito o que fizeram com ele. Ele se esvaziou por amor e se colocou no caráter de servo para poder salvar a você, a mim, pecadores, do castigo e da maldição do pecado. O texto continua nos dizendo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele deixou que o humilhassem. Sendo Deus e podendo a qualquer momento se livrar dos seus opressores, Ele continuou se esvaziando, permitindo que o ferissem. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, permitiu ser esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Deus Todo-Poderoso, eterno e majestoso, se dispôs a esvaziar-se, se tornando um servo, um ser humano, e assumir sobre si a culpa e o castigo pelo pecado. Por quê? Porque Ele amou ao mundo de tal maneira. Essa é a característica da primeira vinda de Cristo, que teve seu início no Natal, no nascimento em Belém. Mas no período de Advento, nós também lembramos do segundo Advento, da segunda vinda, quando Ele não estará mais esvaziado, não estará mais o seu caráter de servo em humildade, mas aparecerá em toda a sua glória e majestade.
Dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele virá em sua glória, não mais em humildade, com os anjos tocando trombetas, não mais em uma manjedoura, num presépio. Assentar-se-á no seu trono celestial, e não será mais só os pastores e os magos que se ajoelharão diante dele, mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele não virá mais no caráter de servo, mas de rei e de juiz, que julgará e separará as ovelhas que creram nele e o seguiram, dos bodes que não seguiram a voz do bom pastor, fizeram o que quiseram da sua vida. Essa é a mensagem do Advento. Olhamos para a primeira vinda e para todo o amor, toda a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, se dispondo a esvaziar-se, vir ao mundo como humilde servo, não por si próprio, mas por amor a nós, pela nossa salvação. E ao mesmo tempo olhamos para frente e revigoramos a nossa esperança, confiança e sensatez à espera da segunda vinda do nosso Senhor. Nesses 2000 anos, desde a primeira vinda de Jesus, os cristãos sempre esperaram a segunda vinda de Cristo, como algo iminente. E Jesus nos estimula a isso. Ele diz: venho sem demora. É o que ele nos diz no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Por mais que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8, Deus, que é eterno, vê o tempo de um modo muito diferente do que nós vemos. Ainda assim, na parábola das 10 virgens, Jesus nos ensina a vigilância permanente, para que quando o noivo Jesus vier, não nos encontre dormindo despreparados. Sendo assim, os cristãos de todas as épocas procuraram ver os sinais do fim dos tempos. Se esses sinais dos fins dos tempos não estavam acontecendo em seu tempo, eu não julgo isso errado, nós precisamos fazer esse exercício. Pensar nisso é melhor do que viver relaxado, achando que não será no nosso tempo. Mas, é claro, precisamos também de muita prudência e aprender com os erros do passado. Muitos excessos já foram cometidos por cristãos muito sinceros no decorrer das épocas. E muitas leituras literais do Apocalipse já foram feitas, achando que é agora que ele virá. E todos erraram. Em 2020, não muito diferente de todas as épocas de grandes crises na humanidade, novamente se disseminaram visões apocalípticas e leituras literais de textos do Apocalipse de que o fim está próximo, é agora. Provavelmente a maioria de nós recebeu alguma mensagem de WhatsApp com esse conteúdo durante esse ano. Eu não gosto nada desses radicalismos, acho que deixa todo mundo alarmado, de cabelos em pé, e é um verdadeiro terrorismo religioso. Mas nem por isso devemos relaxar da nossa esperança, da nossa fé e fidelidade ao nosso Senhor, que sim, vem sem demora. E essa frase deve ser interpretada dentro da noção de tempo de Deus, que em grego se chama kairos, não da nossa noção de tempo, que em grego se chama cronos, um tempo baseado no cronômetro, na cronologia.
é o tempo de Deus. Na Bíblia, os cristãos filipenses e os tessalonicenses, eles eram praticamente vizinhos, tinha 160 quilômetros de Tessalônica até Filipos. Mas os cristãos de Tessalônica acabaram tendo uma visão não muito saudável da volta de Cristo. Entre outras coisas, alguns deles achavam que a volta de Cristo seria tão logo que alguns pararam de trabalhar e começaram até a depender da caridade dos outros. E o apóstolo Paulo precisou trabalhar com eles uma visão mais sensata da volta de Cristo. E essa visão o apóstolo Paulo passou também para os filipenses e para todos nós. O que podemos aprender da visão de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo? Primeiro, que ele esperava e vivia na perspectiva da volta de Cristo. A volta de Jesus permeava os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, mas sem radicalização. No livro de Filipenses, que tem 4 capítulos, a volta de Cristo aparece 5 vezes. Isso mostra que ela ocupava os seus pensamentos. Mas vou mostrar para vocês como essa volta de Cristo aparece relacionada a assuntos práticos para Paulo. Diferente de alguns tessalonicenses que pararam as suas vidas para esperar a vinda de Jesus, Paulo estimula os filipenses a esperar Jesus vivendo uma vida cristã diária, colocando sua fé em prática no dia a dia. E dessa forma, quando Jesus viesse, eles seriam encontrados fiéis e estariam preparados. Observem o que diz em Filipenses 1, 9 e 10. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O dia de Cristo é como ele se refere à volta de Cristo, o dia de Cristo, ou seja, o glorioso dia em que ele voltará. E percebam que é nesta perspectiva que Paulo vive e incentiva a dirigirmos as nossas atitudes, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Se Jesus voltará, queremos viver de uma forma pura e irrepreensível, uma forma que glorifique a Deus. Em outro versículo ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Se você tem alguma coisa de que se envergonhar, se Jesus voltasse hoje, então corrija. Porque nós queremos viver uma vida pura, correta, santa, irrepreensível e agradável ao nosso Senhor Jesus todos os dias. Ele merece isso dos seus filhos. É isso que nós queremos oferecer a Ele como nosso sacrifício, nosso culto diário, uma vida que lhe agrade, que lhe glorifique. E nesta perspectiva de uma vida cada vez mais pura e irrepreensível, nós oramos. E a nossa oração é que o amor aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para que possamos discernir o que é melhor. Sim, Jesus é amor e nós queremos viver em amor. Queremos que o amor aumente e Ele nos encontre amando o próximo. Queremos que seja a amabilidade de cada um de nós conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Assim como também queremos ser encontrados cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus,
cheios do fruto da justiça, não da corrupção, do pecado, do mundo, mas os frutos da videira, Jesus, do qual nós somos os ramos. Queremos produzir muito fruto cristão, frutos dignos da árvore, Cristo, à qual nós estamos ligados. É assim que queremos estar quando Jesus voltar. Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Veja que Paulo de novo repete essa questão de puros e irrepreensíveis na vinda de Jesus. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vejam novamente a perspectiva da volta de Cristo. E Paulo não quer ter corrido e se dedicado inutilmente pela salvação deles, de tal forma que Jesus os pegue vivendo como todo mundo vive, de uma forma corrompida, depravada, tendo-se entregado aos prazeres mundanos e se esquecido de Cristo. Isso será razão de vergonha, não de orgulho. Pelo contrário, sabendo que Jesus voltará, não nos deixamos contaminar pelo mundo, mas nos tornamos puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Queremos, para a glória de Jesus, brilhar como estrelas no universo, ser sal da terra, luz do mundo, influenciar positivamente outras pessoas para Jesus, sermos refletores da luz de Jesus, que é a luz do mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses 3,20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Viver na perspectiva da volta de Jesus é viver sem desespero, mas viver na ansiedade daquele dia magnífico, quando veremos o nosso Salvador face a face, o dia mais feliz da nossa vida. Enquanto esse dia não chega, nós sabemos a quem servimos, quem é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sabemos de quem nós somos filhos, a quem pertencemos, que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enfim, que a certeza, a convicção, fé e esperança do segundo advento de Jesus não nos leve ao desespero e aflição, mas a uma vida sensata, justa e frutífera. Sabendo que, como terminamos a mensagem do nosso último culto de Isaías 40, versículo 10, o soberano Senhor vem com poder. A sua recompensa com ele está, e seu galardão, seu prêmio, o acompanha. E Jesus confirma e repete essas palavras em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Amém.